Bom, nosso exercício é um termômetro de primeira ordem com K estático igual a 1 milímetro a cada grau Celsius. E a pergunta é, qual a leitura se a temperatura passa de 0 graus Celsius a 35 graus Celsius em 0,5 segundos? E esse é o nosso gráfico da nossa função de primeira ordem. Bom, como uma função de primeira ordem, a gente sabe que ela vai ter duas características. A primeira é o tal e a segunda é o Ks. Através do gráfico, a gente consegue determinar o QO, que é aproximadamente 3,7 milímetros, e o QI, que é 10 milímetros. Com isso, a gente consegue determinar o nosso ganho através da fórmula QO sobre KQI, onde o nosso ganho vai ser 0,37. A partir daí, a gente consegue determinar a nossa defasagem, onde a gente precisa analisar o gráfico. Analisando o gráfico, a gente vai ter que fazer duas regrinhas de 3. Pois como o gráfico, a escala dele não é 1 centímetro para cada segundo, a gente vai ter que fazer essas regrinhas de 3 para ficar mais coerente com o que a gente está querendo medir. Primeiro a gente vai fazer uma medida base, digamos, onde a gente vai ter 2 segundos vão equivaler a 3,7 centímetros. E o período de uma volta vai equivaler a 2,4 centímetros. Então, uma volta vai ter 1,29 segundos. Agora, a gente precisa determinar o atraso. Como a gente tem essa base aqui, dos 2 segundos equivalem a 3,7 centímetros, de um pico a outro, que é 0,5 centímetros, vai equivaler a 0,27 segundos. E como a gente sabe que um período é 1,29 segundos, que é equivalente a 360 graus, 0,27 do atraso vai equivaler a menos 75,34. Com isso, como a gente possui o ganho e o atraso, a gente consegue, através da resposta em frequência, determinar o valor correspondente da frequência angular por tal. Onde a gente vem nesse gráfico aqui, que é a resposta em frequência, e como a gente sabe que o nosso ganho é 0,37, mais ou menos aqui, e o nosso ângulo é menos 75, a gente vem aqui, e como os dois valores se encontram aproximadamente no 3, a gente diz que a frequência angular por vezes tal é igual a 3. Mas a frequência angular a gente consegue determinar através dessa fórmula aqui, que é 2 vezes π vezes a frequência, onde a gente sabe que a frequência é a mesma coisa que 1 sobre período, e o período a gente tem, que é 1,29 segundos. Com isso, a gente consegue determinar a frequência angular, que é 4,87 radianos por segundo. Assim, a gente consegue determinar o tal, que vai ser 0,61 segundos. Aí, voltando para a nossa pergunta, para uma temperatura de 35 graus Celsius e tempo de 0,5 segundos, teremos através do gráfico da resposta no tempo, que é ganho por T sobre tal, que é esse gráfico aqui, a gente vai ter, para um tempo de 0,5 segundos, a gente vai ter, e por tal de 0,61, a gente vem aqui no gráfico da resposta no tempo, onde a resposta deu 0,81, a gente vem aqui onde aproximadamente 0,81, e a gente vai chegar no novo ganho, que é de 0,6. Com isso, para uma temperatura de 35 graus Celsius, teremos que o nosso QO vai equivaler a 21 milímetros. Assim, em 0,5 segundos, teremos aproximadamente 21 milímetros, que corresponde a 60% dos 35 milímetros esperados, apresentando para nós assim esse gráfico. Aí, através de uma fórmula que foi apresentada pelo professor, onde a gente tem que QO é igual a KS vezes QI vezes 10 elevado na LDB sobre 20, substituindo nossos valores, onde QO era 3,7, KS era 1 e QI era 10, a gente consegue determinar o LDB, que vai ser menos 8,8. Assim, a gente consegue, através de um programa que o professor passou para a gente, substituindo o tal que a gente utilizou para gerar o nosso gráfico e o valor do LDB, que é menos 8,8, gerando os gráficos.
teremos o gráfico da fase e o gráfico do ganho, mostrando para nós um ganho de 0,36, onde o nosso cálculo deu 0,37, então a gente pode dizer que o nosso exercício está muito coerente.